Que a paz do Senhor esteja no seu coração, reinando em sua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ival Teodoro da Silva, que também é o nosso presidente da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Nós vamos estudar nesta semana a lição de número 5, que tem por título O Cuidado ao Falar e a Religião Pura. Para iniciarmos a lição, vamos à leitura bíblica em classe. Tiago 1:19 a 27. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Poucas pessoas têm habilidade para ouvir, o saber ouvir. Não são todas as pessoas que têm essa habilidade. É algo que faltava na época de Tiago e que continua faltando nos nossos dias. É sobre isso um dos assuntos que nós vamos falar. Tiago fala que nós devemos ser tardio para falar. Tiago recomenda para nós que nós estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Nós vamos ver que nós temos facilidade mais para falar do que para ouvir, para irar-se do que para ficar atento e ouvir as pessoas falando. Tiago, ele questiona a verdadeira religião, a religião pura, e ele apresenta qual é a característica da verdadeira e da pura religião. Um dos temas subjacentes da carta de Tiago está presente ao longo da carta, nós vemos mais uma vez aqui, que é a prática da fé. Mais uma vez, o apóstolo Tiago reforça sobre esse tema que perpassa por toda a carta de Tiago. E ao final desta lição, nós seremos conduzidos a refletir se nós realmente praticamos a verdadeira religião, a religião pura. Vamos então ao primeiro tópico desta lição. Há um ditado popular que diz que nós temos duas orelhas e uma boca, já para manifestar que nós devemos mais ouvir do que falar. É um ditado popular, é uma expressão popular, mas que nos leva a uma reflexão, porque quantas pessoas que têm dificuldade, quantas pessoas que nós conhecemos que, como diz o ditado, fala muito, fala demais, fala até aquilo que não deve. Muitas vezes existe um ditado popular que diz aí que quem fala muito dá bom dia a cavalo, ou seja, fala tanto que depois tem que se explicar por aquilo que fala aquilo que não é apropriado, muitas vezes fala além da verdade, fala além do necessário, e por isso ele ou ela muitas vezes é colocado em xeque, muitas vezes são pessoas que são desacreditadas. E muito especial, nós temos que tomar cuidado na igreja, pessoas que falam demais, pessoas que falam das outras pessoas sem ter certeza daquilo que está falando e provoca um prejuízo muito grande.
Pessoas que muitas vezes falam demais na pregação, na hora de ministrar a palavra, querem falar mais do que realmente ocorreu, querendo fazer favor para Deus, como já citei aqui em outros vídeos anteriormente. Deus não precisa dos nossos favores, Deus é Deus, não precisamos aumentar, mas simplesmente pregar a palavra como ela é e falarmos aquilo que realmente aconteceu. Incrível como nós temos pessoas com facilidade para falar demais, pessoas que não têm paciência para ouvir, mas que gostam de falar muito. Existe uma ilustração de uma mulher que falava muito na igreja. E o pastor chamou aquela mulher e chamou a sua atenção, aconselhou-a para que mudasse de comportamento, não ficasse falando tanto assim, que estava causando muito transtorno na igreja, entre as famílias, entre os irmãos e a irmã. E a irmã disse: não, pastor, eu falo assim, mas não por mal, não por maldade nenhuma, não estou fazendo mal para ninguém. Aí ele pediu para aquela mulher pegar um balde de pena que ele havia trazido, um balde cheio de pena. Pediu para subir no morro e disse para jogar aquelas penas, e ela jogou. Agora ele disse assim: agora, irmã, vai lá e recolhe essas penas que você jogou. Ela disse: pastor, impossível, como que eu vou recolher todas essas penas? Ele falou: da mesma forma, é uma palavra dita inadequadamente, uma palavra dita que não deveria ser dita. Se for uma palavra que pode causar um prejuízo, tem muitas palavras que não tem mais como você consertar ou acertar. Então, cuidado com aquilo que você fala. Você também, cuidado com aquilo que você fala. Você tem falado muito? Tem pessoas que falam sem pensar e depois quer consertar aquilo que falou. Não foi bem isso que eu quis dizer. Fala e depois arrepende-se do que fala. Não para pensar, não imagina o que pode impactar. Depois que fala, que faz, é que vai colocar a mão na cabeça, na consciência e dizer: por que eu disse isso? Quantas vezes na nossa vida nós passamos por momentos como esse? Nessa semana, talvez você já tenha um exemplo. Eu tenho exemplo essa semana. Conversar com uma pessoa, determinada situação, e ser mal interpretado, ou seja, na forma de falar. E pode, se não fosse corrigido a tempo, poderia causar uma dificuldade. Mas o que? É simplesmente olhar para quem você conversa e o que você conversa. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir determinado assunto, determinado articulação, determinado problema ou dificuldade. Tem pessoas que podem ouvir somente até um determinado momento. Por quê? Porque são pessoas que não estão preparadas para determinadas situações, para determinadas conversas, e que, se não tiver sabedoria, pode utilizar de uma maneira adequada e trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Por isso a importância da sabedoria que nós vimos na lição de número 13. O que os Salmos falam a respeito disso? O Salmo de número 141, verso 3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então nós vemos o salmista dizendo: põe uma guarda na minha boca, ou seja, Senhor, me ensine como utilizar as palavras, saber falar apropriadamente e no momento certo. O livro de Provérbios diz que até o tolo passa por sábio quando ele se cala. Aquele que fala muito, por mais que possa ser inteligente, possa enfrentar dificuldades por não saber controlar a sua boca, os seus lábios. Quando Tiago fala que sejamos tardios para irar-se, não quer dizer que nós não podemos irar, né? Existe um verso que fala que não deixe se pôr o sol sobre a tua ira, ou seja, as pessoas, quando se irar, resolver e não deixar adiar a situação que tem provocado essa ira no seu coração. O crente, ele pode irar-se, mas aqui diz: seja tardio em irar-se. Não é também a pessoa que por qualquer coisa está irado, está causando dificuldade e problemas. É evidente que nós temos aí pessoas que muitas vezes são doentes, pessoas que às vezes precisam de um tratamento, têm passado por estresse, por dificuldades, e isso tem provocado nas pessoas um estresse, um esgotamento nervoso que leva as pessoas a estar irado por qualquer coisa, precisa de um tratamento. E existem pessoas que já são
um temperamento difícil e são maldosas no seu comportamento e são iradas por qualquer coisa também. Precisamos também avaliar essas situações. Eu deixo para você no arquivo de slide algum versículo aí também que estabelece sobre os limites da ira. Então você baixa o arquivo de slide e consulte para o seu estudo. 2 Coríntios 10:5 diz que o crente, o cristão, deve levar a sua mente cativa a Cristo, ou seja, apresentando a Cristo para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida, de modo que venha a ensiná-lo a ter o domínio próprio, sobre o seu temperamento, sobre a sua língua, sobre aquilo que fala e como se comportar-se. Vamos então à aplicação prática desse tópico. Você é um bom ouvinte ou tem falado demais? Que tal exercitar mais o ouvir? Você tem se irado facilmente? Já pensou qual é a causa dessa facilidade de irar-se? Para o cristão, a Bíblia ela é a regra de fé e conduta. É ela que determina, ou ela que rege o seu comportamento, a sua forma de agir, a sua forma de comportar-se na sociedade, na sua comunidade ou no meio em que está inserido. Se a Bíblia é a regra de fé e conduta, primeiro passo, o cristão precisa conhecer a palavra de Deus. Esta palavra que vai reger os seus pensamentos, reger as suas atitudes, as suas vontades, para que ele possa se aproximar cada vez mais de Deus. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso a importância de nós estarmos constantemente no contato com a palavra de Deus, para que essa palavra venha nos dar a sabedoria para sabermos conviver com os irmãos e termos o relacionamento sadio com Deus, para que possamos praticar a religião pura que nos diz Tiago. Agora, tem muitas pessoas que conhecem muito bem a palavra de Deus. São pessoas que conhecem de Gênesis, Apocalipse, todos os textos bíblicos, e são pessoas que falam constantemente a respeito desta palavra, mas geralmente utilizam para corrigir as demais pessoas, para chamar a atenção das demais pessoas ou para tirar vantagem das pessoas em determinadas situações, utilizando a palavra para o seu benefício. Não é isso que nos orienta a palavra de Deus, que nos orienta a palavra de Deus. Conhecemos a palavra de Deus para sermos transformados, não para simplesmente demonstrar que tem conhecimento da palavra de Deus, mas demonstrar que aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, ele está presente através da sua vida, através do seu comportamento, ou seja, o seu comportamento demonstrando o que é a palavra de Deus, por estar vivendo esta palavra, que é a palavra de Deus. Existe aí uma grande diferença entre você conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Há uma grande diferença entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Mas o verdadeiro cristão, aquele que pratica a religião pura, ele deve ter coerência com aquilo que diz e com aquilo que ele faz. Filipenses 4:8 nos traz uma rica recomendação. Nos diz assim: diz que o cristão deve priorizar em sua vida tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Então nós vemos aí recomendações. Se você quer saber como ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz, saber o que você deve pensar e falar, está aí nesse texto o que você deve pensar, o que você deve falar. Outra recomendação, outro texto que nós vemos aí em Tiago, no verso 23 e 24, ele traz o exemplo, uma ilustração da pessoa que ouve a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas que não pratica e não dá ouvido. Ele chama aí a atenção para aquela pessoa que olha no espelho, vê a sua própria imagem, e depois que ele sai da frente do espelho, já nem se lembra como ele era, como ele próprio era. Então nós vemos aí uma ilustração muito forte, apesar que naquela época o espelho não é como o espelho que nós temos hoje. Sabemos que era um ferro batido e não tinha a mesma imagem que nós temos hoje, um espelho que vê de forma transparente e clara como você é.
Nós vemos que teria uma dificuldade maior do que a nossa. Mas mesmo assim, nós vemos que a pessoa olhar para a sua própria imagem e depois sair à frente e se esquecer. Não é assim que nós temos que tratar a palavra de Deus. Nós temos que usá-la como espelho. Nós vemos vários textos que apresentam a palavra de Deus como espelho, porque ao olharmos para a palavra de Deus, depararmos com a palavra de Deus, nós também nos vemos na palavra de Deus, porque ela demonstra quem realmente nós somos. E nós devemos lembrar realmente de quem nós somos e nos rendermos diante desse Deus e termos verdadeiramente uma vida transformada, demonstrada através das nossas atitudes, através dos nossos frutos. É possível nós vivermos o Evangelho cônscio das suas consequências espirituais e também materiais? É um questionamento que nós vemos dentro do contexto da Epístola de Tiago. Nós temos que estar conscientes das consequências espirituais que nós estamos submetidos, uma vez que nós confessamos a Cristo como Senhor de nossas vidas. Consequências espirituais como materiais também, como os destinatários de Tiago estavam passando por dificuldades, por conhecer a Cristo e se entregar a Ele. Isso não justifica nós termos atitudes que não são coerentes com a palavra de Deus e nos tratarmos como se nós fôssemos os mais sofredores do mundo, como eu já citei em 8 vídeos. Nós não se fazermos de vítimas dentro dessa situação, mas estamos conscientes de que, uma vez reconhecendo Cristo como Senhor de nossas vidas, como Ele nos chamou, no mundo tereis aflições, vamos passar por dificuldade, mas temos uma garantia de que Ele, o Senhor, está conosco em todos os momentos para nos dar a vitória. Não vamos nos esquecer disso, vamos lembrar desta palavra, saber que o Senhor constantemente está conosco, independente das situações. Por isso, devemos manter a nossa fidelidade a Deus e não esquecermos quem nós somos, não esquecermos o sacrifício de Cristo que nos redimiu de todo o pecado e não esquecermos das promessas de Deus que Ele tem para nós na sua vida, que nós temos na sua palavra, e não podemos esquecer como aquele que sai da frente do espelho e se esquece de como era. O cristianismo é criticado. Muitas pessoas criticam o cristianismo e diz que o cristão fala muito mais do que age, não vive aquilo que ele prega, do que ele ensina. Até que ponto essas pessoas estão certas? Como está o nosso comportamento na comunidade que nós estamos inseridos, no meio que nós estamos vivendo? Estamos fazendo a diferença? É o momento de nós pensarmos sobre isso. Deixo aí para você alguns textos bíblicos e algumas citações para refletirmos sobre esse tópico. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará felicidade no que faz. A lei perfeita, ou a lei da liberdade, é o mandamento do amor, diz Storniolo. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então a lei da liberdade é aquela que é praticada, ou aquela que é demonstrada através do poder do Evangelho na vida das pessoas, o poder que liberta e deixa as pessoas livres, livres para servir ao Senhor Jesus, livres para demonstrar o valor do Evangelho, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Você tem buscado conhecer cada vez mais a palavra de Deus? Você tem sido coerente com o que diz e o que faz? Você vive uma religião teórica ou prática? Entramos agora no terceiro tópico que fala sobre a religião pura e verdadeira. A religião pura que é diferente do ativismo religioso. O ativismo religioso em nome de Deus. Pessoas que estão constantemente praticando a religião ou praticando a sua pseudo-religião, a sua fé, falando constantemente no nome de Deus, mas que com práticas não coerentes com o Evangelho e com o amor que Deus prega. Temos muitas pessoas falando em nome de Deus, falando de uma certa religiosidade, mas incoerente no seu falar, incoerente no seu comportamento, nas suas atitudes, em qualquer ambiente em que ele está inserido. Tiago fala sobre a pessoa
que vai orar por um necessitado, alguém que está passando por uma grande dificuldade, uma aflição ou uma necessidade material, e ele ora e despede essa pessoa sem nada fazer. Ele chama essa religião, essa prática, como uma religião falsa ou não pura. Por quê? Porque o que adianta, ele diz, a pessoa orar, demonstrar ali uma religiosidade, uma espiritualidade na oração, chorar na oração e não fazer nada para ajudar o seu irmão, a sua irmã. Ele está sendo incoerente com a palavra de Deus, incoerente com o ensino da palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas querem resolver tudo na oração. Oração é importante, mas em muitas situações a ação é muito mais importante do que a própria oração. Pense um pouco nisso. Tiago fala que muitos tentam enganar o seu próprio coração, não refreando a sua língua. Jesus, em Mateus 12, 34 e 36, também ao falar com os fariseus, os líderes religiosos daquela época, ele também fala sobre isso. Ele fala, como é que pode ter palavra boa nas vossas bocas se vocês são maus? Ou seja, não adianta tentar compensar o mau comportamento, a má atitude com palavras. Palavras não resolvem. Não são as palavras que vão mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o impacto das nossas falhas, dos nossos erros. Nós temos que ser mais prático do que teórico. Tanto Tiago como Jesus fala sobre isso. Então não é muito falar ou falar bonito, orar bonito, que vai demonstrar a espiritualidade, mas aquilo que você realmente vive. E aqui chama atenção para aquelas pessoas que tentam demonstrar uma espiritualidade através do seu muito falar, da sua atitude, o falar bonito, do orar bonito, do pregar bonito. Você já percebeu como as pessoas, na hora de orar, muda a forma de falar, a forma de agir? Vemos que não é algo natural, não é algo normal, tentando demonstrar algo que não é. Deus, ele conhece o íntimo dos corações, ele conhece a intenção do seu coração. Tiago diz que a verdadeira religião é suprir a necessidade do próximo, é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades. Eu já disse em outros vídeos também que nós muitas vezes criticamos algumas denominações, algumas religiões que enfocam bastante a boa obra, ajudar os necessitados. E será que nós estamos corretos na nossa afirmação? É evidente que nós temos que priorizar a salvação em Cristo Jesus, mas aqui Tiago diz que a verdadeira religião pratica essas boas obras e vê a necessidade das pessoas. Um exemplo é a própria escola dominical, que é o departamento que nós estamos envolvidos, estamos aqui trabalhando. O que a escola dominical tem feito em prol dos necessitados? Eu tenho sempre comentado com os irmãos ali em São José dos Pinhais, ao lecionar, dar aula, como comentei em outro lugar, como passei, como Curitiba também, que os irmãos devem trazer, ainda que não traga em grande quantidade, mas todo domingo trazer um pouco, 1 quilo, 2 quilos, repartir entre os familiares, tipo uma família que tem 4, 5 pessoas, em vez de levar 5 quilos, dá 1 quilo para cada uma pessoa, para a esposa, para o esposo, os filhos, e todo domingo cada um leva o seu, levando as pessoas a aprenderem, a praticarem essa boa obra, levando um pouquinho cada domingo. Se todos da igreja fizerem isso, imagine quantos que vai ter. Existem muitos locais que as pessoas dão um monte, né? Onde tem lá 100 pessoas, vamos dizer assim um exemplo, lá 5 pessoas dão uma quantidade grande, alguns um pouco, e lá muitas vezes estão no privilégio, ou muitas vezes buscando assim um status, um foco pela atitude que ele faz. Se tem condições de dar, glória a Deus, é bom que dê o que puder dar, mas o mais importante, ao meu ver, é mais produtivo que cada um, nem que seja pouco, mas que o grupo, na sua totalidade, dê, porque todas as pessoas participam, estão envolvidas, comprometidas com a assistência das pessoas que estão mais necessitadas. Então, eu deixo aí a sugestão para você incentivar na sua igreja, que as pessoas tragam todo domingo na escola dominical, colocam uma mesa, se você já não faz isso, na escola dominical, trazer lá o quilo. Tragam as famílias e os pais ensinam os seus filhos e tragam todo domingo. Você vê como vai melhorar bastante a questão da assistência social na sua igreja. Eu quero aproveitar para citar um texto de Mateus 25, 35 e 45, que é um texto que nós não podemos deixar de ler. Por isso faço questão de ler junto com você. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber,
Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te viste estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Então, vemos aí a seriedade com que Jesus trata o auxílio às pessoas que estão necessitadas, tanto de um alimento, de algo material, como também emocional. Então nós vemos que a verdadeira religião é que tem uma atenção especial para esse item. É uma palavra muito forte, essa palavra de Tiago, para nós refletirmos. Tiago reforça ainda mais, além de ajudar os necessitados, como órfão e viúva, diz que nós devemos nos afastarmos da corrupção. Ou melhor, guardar-se da corrupção do mundo. Então, além de nós termos uma prática de uma vida cristã que está olhando atento para o próximo e as suas necessidades, devemos nos afastar ou tomar cuidado para não nos envolvermos com a corrupção que rege o sistema do mundo. Estar separado, santificado para Deus. É aí que nós vemos a verdadeira religião. Passar do evangelho que se ouve, que se prega, para uma ação que transforma a realidade do mundo que nós vivemos. E quando se fala em Tiago, quando se fala em próximo em Tiago, refere-se ao pobre. Aqui é a ênfase muito grande para o pobre e o necessitado. Vejamos aí a citação de Storniolo e vamos à aplicação prática desse tópico. Nesta carta, o amor ao próximo é sinônimo de amor ao pobre. Capítulo 2, verso 1 a 13. É nisso que se realiza a verdadeira religião. O verdadeiro culto à religião e a entrega de si mesmo a Deus para viver a justiça na vida prática. Considerando o que aprendemos nesse tópico, você tem praticado a verdadeira religião? O cristianismo tem feito a diferença em sua vida? Vamos então às considerações finais desta lição. Devemos estar pronto para ouvir, mas tardio para falar. Nós vimos nesta lição que Tiago nos recomenda a estarmos prontos para ouvir, saber ouvir, ter paciência para ouvirmos as pessoas quando estão falando conosco, independente do assunto, principalmente aqui num contexto de aflição. Muitas vezes temos dificuldade para ouvir as pessoas nas suas aflições, nos seus problemas. E tem pessoas que o que elas querem é simplesmente ter alguém para falar, para contar sobre as suas necessidades. Quantas vezes nos falta alguém, um ombro amigo, alguém para ouvir, alguém que possa ouvir as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Certo que nós temos em primeiro lugar Deus para conversar, mas nós vemos que o ser humano precisa de um companheiro, de um amigo, de uma amiga, para poder conversar, desabafar, contar as suas aflições também, seus problemas, suas dúvidas, porque o ser humano é um ser social, ele precisa de alguém para ouvi-lo. Por isso, precisamos ter habilidade para ouvir. E ser tardio para falar, nos diz Tiago. Tomar cuidado para aquelas pessoas. Tomar cuidado para não sermos aquelas pessoas que falam demais, falam muito.
ele não ouve as outras pessoas e fala muitas vezes aquilo que não deve. Deve haver coerência entre o que dizemos e o que fazemos. Nós vimos nessa lição que Tiago nos chama a atenção para não sermos simplesmente pessoas que falam a respeito da religião, falam a respeito do Evangelho, que têm bonitas orações, mas pessoas que vivam aquilo que realmente pregam, aquilo que falam, e que possa transformar a realidade da vida em que ele está envolvido, as pessoas que estão à sua volta, pessoas que realmente possam praticar a verdadeira religião. Praticar a verdadeira religião não significa ativismo religioso em nome de Deus, mas o amor ao próximo. Nós vimos que em Tiago o próximo significa o pobre. Então temos que amar a todos, mas aqui nós vemos Tiago enfatizando a necessidade daquele que é mais carente, aquela pessoa que tem menos condições e que nós podemos ajudar como cristão. Então é o momento que nós refletimos se nós temos praticado a verdadeira religião, até que ponto nós temos evidenciado esforço para ajudar aqueles que necessitam. Agradeço pela sua atenção e, como sempre, peço que você nos ajude a compartilhar, ajude divulgando sobre esse programa na escola dominical para os seus alunos, você que é professor. Não seja egoísta no sentido de ter só para você. Incentive os seus alunos e alunas também a ouvirem os vídeos, assim você, junto com os seus alunos, possam crescer, possam dialogar, ter uma aula participativa e juntos possam crescer no conhecimento. Por isso eu peço que você divulgue na sua igreja, compartilhe na sua rede social e ajude-nos a ajudar quanto mais pessoas, melhor. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.